Nunca fui muito supersticioso. Quando criança, minha avó me contava histórias sobre espíritos e maldições, mas sempre pensei que eram apenas contos folclóricos para assustar crianças. No entanto, o que aconteceu comigo em uma viagem ao Japão mudou minha forma de ver o mundo para sempre. Não sei se chamaria isso de azar, destino ou apenas uma sequência de más decisões, mas desde aquele dia eu sou uma pessoa diferente. E não de uma forma boa. Em 2013, viajei ao Japão para uma temporada de estudos em Tóquio. Como sempre fui fascinado pela cultura japonesa, decidi aproveitar meu tempo livre para explorar o interior do país e conhecer lugares menos turísticos. Em um desses passeios, acabei me hospedando em uma vila pequena e isolada nas montanhas, uma vila que nem estava no mapa que eu tinha. Na vila, havia um pequeno mercado de rua onde os moradores vendiam seus artesanatos. Sempre gostei de colecionar coisas únicas, então aproveitei para ver se encontrava algo interessante. Em uma das barracas, uma estatueta de madeira chamou minha atenção. Era pequena, delicadamente esculpida, representando uma mulher com um manto cobrindo seu rosto. A expressão esculpida era de dor, quase de desespero. Perguntei ao vendedor sobre ela, e ele hesitou por um momento antes de me dizer que era apenas uma peça antiga, sem entrar em mais detalhes. Ele parecia aliviado quando paguei pela estatueta, mas, na hora, não dei muita importância. A peça me intrigava, e eu achei que seria um bom item para minha coleção. Mas, olhando para trás, talvez eu devesse ter prestado mais atenção no olhar que ele me lançou ao me entregar o objeto. Algo entre pena e medo. Levei a estatueta comigo para o quarto da pousada onde estava hospedado. Naquela noite, tudo começou. Eu estava deitado, quase adormecendo, quando ouvi um som suave, como se alguém estivesse sussurrando. Abri os olhos e olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. O som parecia vir de algum lugar perto da minha cama. Me levantei e olhei em volta, tentando encontrar a origem, até que percebi que o sussurro vinha da estatueta que eu tinha comprado. O desconforto cresceu dentro de mim, mas tentei ignorar. Talvez seja apenas minha imaginação, pensei. Coloquei a estatueta em uma gaveta, na esperança de esquecer o assunto, e voltei para a cama. No entanto, o sussurro continuou. Era baixo, mas constante, como se estivesse sendo repetido incessantemente. Na manhã seguinte, fui até o mercado para falar com o vendedor sobre a estatueta. Quando cheguei à barraca, o homem estava visivelmente nervoso ao me ver. Perguntei a ele sobre a peça novamente, e, desta vez, ele revelou algo que eu não esperava ouvir. Essa estatueta está amaldiçoada, disse ele, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. Ela pertencia a uma mulher que viveu aqui na vila há muito tempo. Ela foi injustamente acusada de traição pelo marido, um homem influente e temido por todos. Ele a trancou em um porão e a deixou lá para morrer de fome. Antes de morrer, ela amaldiçoou a vila e o marido. Dizem que qualquer um que levar a estatueta de sua imagem será perseguido pela mesma maldição. Eu ri, nervoso, achando que ele estava tentando me assustar ou jogar algum tipo de folclore local em mim. Mas, naquele momento, eu não sabia quão real a maldição era. Voltei para a pousada com a intenção de devolver a estatueta, mas algo dentro de mim dizia que já era tarde demais. Naquela noite, os sussurros voltaram, mas desta vez, havia algo mais. Senti um peso sobre mim enquanto dormia, como se algo estivesse me observando. Acordei no meio da noite com a sensação de que não estava sozinho no quarto. O ar estava denso, difícil de respirar, e o quarto estava mergulhado em uma escuridão incomum. Olhei em direção à gaveta onde havia guardado a estatueta e a encontrei aberta. A estatueta estava fora da gaveta, de pé, sobre a mesa ao lado da cama. Eu não sabia como aquilo era possível. Minha mente estava em pânico, e meu corpo todo tremia. Peguei a estatueta e a levei até o jardim da pousada. Decidi enterrá-la debaixo de uma árvore, na esperança de me livrar do pesadelo que parecia ter começado. Enquanto cavava, senti uma presença atrás de mim, como se alguém estivesse me observando de perto. Mas quando me virei, não havia ninguém. O silêncio da noite, antes pacífico, agora me oprimia. Enterrei a estatueta e voltei para o quarto, ainda nervoso. Achei que tudo terminaria ali, mas foi apenas o começo. Durante os dias que se seguiram, senti a presença cada vez mais forte. Não importava onde eu fosse, a sensação de estar sendo vigiado me acompanhava. A cada passo que dava, sentia um arrepio subir pela minha espinha, como se algo invisível estivesse sempre atrás de mim. A pior noite veio uma semana depois.
Acordei de repente com um barulho de algo caindo no chão. Quando olhei para o canto do quarto, vi, com os olhos arregalados de terror, a estatueta. Ela estava ali, intacta, de pé, com a mesma expressão de dor e desespero. Eu sabia que a tinha enterrado, então como ela poderia estar ali? O pavor me dominou. Saí da pousada correndo, sem olhar para trás, deixando todos os meus pertences. Peguei o primeiro trem de volta para Tóquio e nunca mais voltei àquela vila. Desde então, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Às vezes, ouço sussurros ao pé da cama, e em noites de maior desespero, sinto o mesmo peso sobre mim enquanto durmo. Hoje, a maldição me persegue. Tentei me livrar dela, mas parece que quanto mais tento esquecer, mais forte ela se torna. E todas as noites, antes de fechar os olhos, vejo a estatueta. Não fisicamente, mas em minha mente, no fundo do meu quarto escuro, como se ela estivesse lá, esperando. Em 2005, fui ao Japão em busca de inspiração para um livro que estava escrevendo. Sempre fui fascinado pelo lado oculto da cultura japonesa, suas lendas, mitos e histórias de fantasmas. Durante minha pesquisa, decidi passar alguns dias em uma pequena vila nos arredores de Osaka, um lugar afastado que prometia tranquilidade e aquele toque misterioso que eu tanto procurava. Mal sabia eu que essa viagem mudaria minha vida para sempre. Quando cheguei à vila, os moradores foram acolhedores, embora parecessem um pouco reservados. Era como se estivessem acostumados com visitantes, mas sempre mantendo uma certa distância. Eu me hospedei em uma casa tradicional japonesa, alugada através de um conhecido local. A casa era simples, mas charmosa, cercada por árvores antigas e com uma vista incrível para as montanhas. No entanto, havia algo na atmosfera daquele lugar que me causava um leve desconforto, como se estivesse sendo observado. Na primeira noite, enquanto organizava meus materiais de pesquisa, o dono da casa veio me visitar. Ele era um homem idoso, de aparência calma, mas com um olhar profundo e sério. Sentamos para tomar chá, e ele perguntou sobre o motivo da minha visita. Quando mencionei meu interesse em lendas e histórias locais, ele ficou em silêncio por um momento, depois olhou para mim com um ar sombrio. Você é corajoso de vir aqui em busca de tais coisas, disse ele, com um tom de advertência. Esta vila guarda segredos antigos, e nem todos eles estão dispostos a serem revelados. Eu ri, achando que ele estava apenas tentando me assustar com contos locais. Mas ele continuou, desta vez mais sério. Há um lugar que você não deve visitar. Um poço antigo, escondido na floresta atrás da casa. Dizem que ele carrega uma maldição terrível. Muitos que foram até lá nunca mais voltaram. E os que voltaram, bem, nunca mais foram os mesmos. Eu não sabia se deveria levar aquela história a sério. Mas, como escritor, aquilo despertou minha curiosidade. A ideia de um poço amaldiçoado perdido na floresta parecia perfeita para o que eu estava escrevendo. Prometi a mim mesmo que investigaria isso, mesmo com as advertências do velho. Nos dias seguintes, tentei descobrir mais sobre o poço, perguntando discretamente aos moradores da vila. A maioria evitava o assunto, mudando de conversa rapidamente, como se falar sobre isso fosse trazer má sorte. Aquilo só aumentou meu desejo de encontrar o lugar. Por fim, um homem mais jovem, que trabalhava na fazenda local, acabou me dizendo onde o poço ficava. Ele parecia relutante, mas disse que, se eu realmente quisesse saber, deveria seguir uma trilha abandonada que começava atrás da minha casa e levava para dentro da floresta. Foi assim que, na terceira noite, decidi ir até o poço. Esperei o cair da noite, quando a vila ficava silenciosa e quase deserta. Peguei uma lanterna e segui pela trilha, que estava mal iluminada e coberta de folhas caídas. O ar estava mais frio do que o normal, e conforme eu me embrenhava na floresta, a sensação de estar sendo observado ficava mais forte. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, finalmente o encontrei. O poço estava lá, escondido entre as árvores, coberto de musgo e parcialmente destruído pelo tempo. Era mais profundo do que eu imaginava, e uma escuridão intensa parecia emanar de dentro dele, como se engolisse a pouca luz da minha lanterna. O lugar era estranho, silencioso demais, como se o mundo ao redor estivesse suspenso. Ao me aproximar, senti um arrepio subir pela minha espinha.
Era como se o próprio ar ao redor do poço estivesse carregado de algo maligno, uma energia pesada e opressora. A curiosidade me fez inclinar para olhar dentro do poço, mas a escuridão era impenetrável. Foi então que ouvi um som suave, quase um sussurro, vindo de dentro do poço. Ajude-me! Congelado de medo, me afastei. Aquilo não podia ser real. É só o vento, eu repetia para mim mesmo, tentando afastar o pavor que crescia dentro de mim. Mas os sussurros continuaram, agora mais claros. Vozes, muitas delas, vindas do fundo do poço, como se algo estivesse preso lá embaixo, chamando por ajuda. Me virei para ir embora, mas, antes que pudesse dar mais de alguns passos, senti algo prender meu tornozelo. Quando olhei para baixo, vi que uma mão pálida e esquelética emergia da terra, agarrando meu pé. Gritei e me soltei com força, tropeçando e caindo no chão. O poço parecia estar vivo, o solo ao redor se mexia como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Corri como nunca antes, tropeçando entre as árvores enquanto sussurros me seguiam. Quando finalmente cheguei de volta a casa, estava suando e sem fôlego. Tranquei a porta atrás de mim e passei a noite acordado, ouvindo os sons da floresta lá fora, como se algo estivesse à espreita, esperando que eu saísse novamente. Nos dias que se seguiram, comecei a notar mudanças sutis. O espelho do banheiro começou a embaçar sem motivo, mesmo quando não havia vapor. As luzes da casa piscavam constantemente. E, o pior de tudo, toda vez que eu passava perto do jardim, sentia uma presença me observando, uma sensação de estar sendo vigiado. Na quarta noite, acordei no meio da madrugada com a sensação de que havia alguém no meu quarto. Quando abri os olhos, vi uma figura de pé, parada ao lado da cama. Era uma mulher, pálida, com cabelos longos e encharcados, que pingavam água no chão. Seu rosto estava coberto, mas eu podia sentir seu olhar fixo em mim. Por favor, ajude-me. A voz dela era baixa, mas cheia de desespero. Eu queria gritar, mas meu corpo estava paralisado de medo. Fiquei ali, impotente, enquanto ela lentamente se inclinava sobre mim. Sua mão fria tocou meu rosto, e naquele momento, senti algo sombrio se apoderar de mim. Minha visão escureceu, e antes que eu perdesse a consciência, ouvi o som do poço ecoando em meus ouvidos. Acordei na manhã seguinte com a sensação de que algo dentro de mim havia mudado. Desde aquele dia, a sensação de estar sendo observado nunca mais me deixou. A presença no jardim se tornou constante, e todas as noites, antes de dormir, eu ouvia os sussurros do poço. Ajude-me. Fui embora daquela vila poucos dias depois, mas a maldição me seguiu. Agora, onde quer que eu vá, vejo o reflexo da mulher em espelhos, nas janelas e até mesmo nos meus sonhos. Ela está sempre lá, me observando, esperando que eu a liberte. O poço, mesmo longe, nunca me deixou. Ele me chama todas as noites. Em 2019, passei 6 meses no Japão, trabalhando em um projeto como designer gráfico. Foi uma experiência incrível, mas algo que aconteceu durante minha estadia me deixou marcado para sempre. Nunca contei essa história para ninguém, talvez por medo de que parecesse absurda demais. Mas agora, escrevendo aqui, sinto que preciso tirá-la de dentro de mim. Eu estava hospedado em uma pequena cidade nos arredores de Kyoto, num bairro tranquilo e afastado do movimento turístico. A casa que aluguei era uma daquelas construções tradicionais, com portas deslizantes de papel de arroz e um jardim de pedras no fundo. Era um lugar bonito, mas desde o primeiro dia, senti uma energia estranha ali. No começo, achei que era só a minha mente se ajustando ao novo ambiente. Eu vinha de uma cidade grande e o silêncio daquelas ruas tranquilas era algo novo para mim. Mas, conforme as noites passavam, percebi que aquele silêncio escondia algo mais profundo. A casa, apesar de aparentemente vazia, parecia viva de alguma maneira. Tudo começou com pequenos detalhes. Certa noite, estava deitado no futon, quase adormecendo, quando ouvi passos leves no corredor. Era como se alguém estivesse caminhando calmamente de um lado para o outro, mas eu sabia que estava sozinho. O som parou assim que levantei para verificar. O corredor estava vazio, a casa mergulhada na escuridão.
Aqueles passos começaram a se repetir nas noites seguintes, sempre na mesma hora, por volta das 2 da manhã. Às vezes, eu tentava ignorá-los, dizendo a mim mesmo que era apenas a madeira velha rangendo, mas era difícil convencer meu corpo, que já sentia calafrios toda vez que o som começava. Uma madrugada, decidi ficar acordado para ver se conseguia descobrir a origem dos passos. Deitei no futon, mas com a cabeça voltada para o corredor, observando a penumbra. Por volta das 2, os passos começaram novamente, suaves e ritmados. Meu coração batia forte no peito, mas continuei imóvel. Foi então que vi. Uma sombra, alta e delgada, moveu-se lentamente pelo corredor. Era o vulto de uma mulher. Seus cabelos longos e desgrenhados cobriam parte do rosto, que mal conseguia enxergar. Ela estava de costas para mim, caminhando em direção ao jardim, descalça. Quando chegou ao final do corredor, ela parou, como se soubesse que eu estava ali, a observando. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria gritar, mas a voz simplesmente não saía. Permaneci ali, deitado, incapaz de me mover, enquanto a figura lentamente virou a cabeça em minha direção. Seus olhos, 2 pontos vazios de escuridão, encontraram os meus. O medo me dominou, e foi nesse momento que a luz do corredor piscou e, quando voltou ao normal, ela havia desaparecido. Na manhã seguinte, pensei em ir embora, mas o trabalho me prendia ali. Passei o dia inquieto, sempre olhando por cima do ombro, com medo de que aquela figura pudesse aparecer a qualquer momento. Contei o que aconteceu para meu colega japonês no escritório, mas ele apenas sorriu com um olhar preocupado. Você está hospedado em uma casa velha, certo? Já ouvi falar dessas coisas. Às vezes, é só a casa lembrando de quem viveu lá antes, ele disse, tentando acalmar a situação. Mas seus olhos revelavam que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Nas noites seguintes, a mulher continuou a aparecer. Ela nunca se aproximava demais, mas sempre parava no final do corredor, olhando diretamente para mim. Não importava o que eu fizesse, ela sempre surgia no mesmo horário, como se estivesse presa àquela casa. Desesperado, decidi procurar informações sobre a casa. Depois de muita pesquisa, descobri que, décadas atrás, uma mulher havia morado lá com o marido. Ele era um homem violento, e os vizinhos raramente a viam. Certa noite, os gritos cessaram, e quando a polícia foi chamada, encontraram o corpo dela no jardim. Ela havia sido brutalmente assassinada, mas o marido desapareceu sem deixar vestígios. Tudo começou a fazer sentido. A figura que eu via no corredor era, sem dúvida, o espírito daquela mulher, condenada a vagar pela casa onde havia encontrado seu fim trágico. Saber disso não trouxe alívio, pelo contrário, fez com que a sensação de terror se tornasse ainda mais intensa. Eu estava convivendo com o espírito inquieto de alguém que não tinha encontrado paz. Na última noite que passei naquela casa, algo diferente aconteceu. Os passos começaram mais cedo, e a figura da mulher apareceu novamente no corredor. Desta vez, ela não parou no final do corredor. Ela começou a se aproximar lentamente. Meu corpo tremia enquanto ela se aproximava cada vez mais, até parar ao lado da minha porta. Sua presença era sufocante, e o ar ao meu redor parecia mais pesado. Ela se inclinou lentamente, como se fosse entrar no quarto. Naquele momento, meu instinto de sobrevivência finalmente tomou conta de mim. Pulei do futon e corri para fora da casa, sem olhar para trás. Passei o resto da noite em um hotel, e no dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora definitivamente. Nunca mais voltei àquela casa, e nunca mais aluguei uma casa sem antes perguntar sobre seu passado. Até hoje, quando estou sozinho em um corredor escuro, sinto a presença daquela mulher, como se sua sombra ainda estivesse me seguindo, esperando a hora de me encontrar de novo. Em 1997, eu tinha 23 anos e estava no Japão a trabalho. Eu era uma jovem repórter, recém-formada, e fui enviada para cobrir histórias locais que envolviam cultura e mistério. Na época, a internet ainda era uma novidade, e muito da minha pesquisa era feita em campo, conversando com pessoas, visitando locais históricos e ouvindo boatos que corriam nas vilas mais isoladas. Foi assim que acabei em Murakami, uma cidade pequena e afastada, conhecida por sua arquitetura tradicional e pelo ar sombrio que envolvia suas ruas vazias à noite. O que me levou a Murakami foi uma história peculiar que ouvi de um colega japonês no jornal. Ele mencionou, casualmente,
Um antigo hospital abandonado nos arredores da cidade, que havia fechado as portas em 1985 de maneira repentina. O lugar, segundo os boatos, era assombrado. Ele disse que durante a noite era possível ver luzes acesas nas janelas quebradas, e algumas pessoas até relatavam ter visto sombras vagando pelos corredores, como se o hospital ainda estivesse em funcionamento, mesmo depois de anos de abandono. Curiosa e sempre à procura de uma boa história, decidi que isso seria perfeito para uma matéria sobre lendas urbanas. Fiz algumas ligações e reservei um quarto numa pequena pousada em Murakami, com a intenção de investigar o hospital. Cheguei à cidade em uma tarde nublada. O ar era frio e úmido, o que só aumentava a sensação de isolamento. A pousada era simples, gerida por um casal de idosos que pareciam pouco inclinados a conversar sobre a cidade ou sobre o hospital. Quando mencionei o local, seus olhares ficaram sombrios. A mulher me disse em voz baixa: "Você não deveria ir lá. Coisas ruins aconteceram naquele hospital, e nem tudo ficou no passado." Aquelas palavras, em vez de me assustarem, apenas atiçaram minha curiosidade. Perguntei mais, mas eles apenas balançaram a cabeça e mudaram de assunto, como se não quisessem falar sobre o hospital de Murakami. Na manhã seguinte, decidi ir até o local sozinha. Peguei um táxi que me deixou em uma estrada de terra que levava ao hospital. O motorista, um homem de meia idade, me olhou com um misto de incredulidade e preocupação quando mencionei o lugar. "Tenha cuidado", foi tudo que ele disse antes de me deixar ali, no meio do nada. O hospital estava a uns 500 metros da estrada principal, cercado por árvores e vegetação que cresciam descontroladamente, como se a própria natureza quisesse engolir o lugar. À primeira vista, ele parecia apenas mais um edifício abandonado, com janelas quebradas e paredes manchadas de musgo. No entanto, conforme me aproximei, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se o ar ao redor estivesse pesado, quase opressivo. Ao entrar no hospital, o cheiro de mofo e decadência era quase insuportável. O lugar estava completamente destruído, com móveis virados, documentos médicos espalhados pelo chão e pichações nas paredes. A luz que entrava pelas janelas quebradas criava sombras que dançavam pelas paredes, e o som de meus passos ecoava pelos corredores vazios. Mas o mais perturbador era o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo ao redor. Comecei a explorar o lugar, anotando detalhes para minha matéria. Os corredores estavam cobertos de destroços, e havia portas trancadas que pareciam nunca terem sido abertas desde o fechamento do hospital. A ficha do hospital dizia que ele tinha fechado por problemas financeiros, mas os rumores indicavam algo mais sombrio. Algumas pessoas falavam de mortes misteriosas ocorrendo ali nos últimos meses de funcionamento, enquanto outras acreditavam que os médicos faziam experimentos ilegais nos pacientes. Caminhei até o que parecia ser a antiga ala psiquiátrica. O ar estava mais frio ali, e a luz do dia parecia incapaz de penetrar naquele setor do hospital. Encontrei quartos com camas de metal enferrujado, e algumas paredes ainda tinham manchas que pareciam sangue seco. Ao fundo, ouvi um som suave, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Parei por um momento, pensando que talvez o vento tivesse movido alguma coisa, mas quando segui o som, ele parou de repente. Continuei andando pelos corredores, cada vez mais nervosa. Em certo ponto, comecei a sentir que não estava sozinha. Era como se algo estivesse me observando, escondido nas sombras. Comecei a ouvir ruídos distantes, como passos que ecoavam de longe, mas toda vez que me virava, não via nada. O ambiente ao meu redor parecia estar se fechando, e a sensação de estar sendo vigiada crescia a cada passo. Foi então que vi. No final de um corredor longo e escuro, uma luz fraca piscava, como se uma lâmpada velha estivesse prestes a se apagar. E, de repente, uma sombra passou diante da luz. Meu coração disparou, mas não me movi. Fiquei ali, paralisada, observando enquanto a sombra se movia lentamente pelo corredor. Era uma silhueta humana, mas algo estava errado. Seus movimentos eram estranhos, descoordenados, como se não fosse natural. A figura desapareceu na escuridão, e eu tive que reunir toda a coragem que tinha para seguir em frente. Continuei pelo corredor, tentando ignorar a sensação de que aquilo não era um simples reflexo de luz. Quando cheguei ao ponto onde a sombra havia desaparecido, encontrei uma porta entreaberta. Lá dentro, uma sala pequena, com arquivos e prontuários médicos. As gavetas estavam reviradas, e os papéis estavam espalhados pelo chão. Peguei um dos prontuários e li. Era de uma paciente chamada Yoko, internada no hospital em 1984,
diagnosticada com esquizofrenia. Segundo os registros, Yoko havia desaparecido misteriosamente poucos dias antes do hospital fechar. A data do último registro, o dia em que o hospital encerrou suas atividades. De repente, senti um frio gelado no meu pescoço, como se algo estivesse muito perto de mim. Me virei bruscamente, mas a sala estava vazia. A única coisa que vi foi a porta, que agora estava completamente fechada. Meu coração batia tão forte que parecia que iria explodir. Corri para a porta e a abri com força, saindo apressada do hospital, sem olhar para trás. Quando cheguei à pousada, o casal de idosos me esperava na porta, com expressões sérias. O homem, que não havia dito muito antes, finalmente falou: "Você viu Yoko, não viu?" Tentei negar, mas meu corpo ainda tremia, e a sensação de estar sendo observada não me deixava. Ele suspirou e contou que, desde o fechamento do hospital, muitos relataram ter visto a figura de Yoko nos corredores. Diziam que seu espírito ainda vagava por lá, buscando respostas ou vingança por sua morte. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ela, mas todos na vila sabiam que algo terrível havia ocorrido naquele lugar. Nos dias que se seguiram, tentei esquecer o que vi, mas era impossível. Em sonhos, a sombra de Yoko continuava a me seguir, sempre à distância, sempre observando. Decidi abandonar a matéria e voltei para Tóquio, mas a sensação de estar sendo vigiada nunca me deixou completamente. Até hoje, quando fecho os olhos, posso ver aquela sombra. E toda vez que me lembro daquele hospital, sinto o mesmo frio gelado no meu pescoço, como se Yoko ainda estivesse me observando, esperando que eu descubra a verdade sobre o que aconteceu naquela noite.